Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensamento Solto. Hoje eu convidei uma pessoa para me ajudar aqui nessa conversa super interessante, que é a Silvia Contalto, professora de filosofia da PUC Minas Gerais e professora da FAGE. Seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. Um prazer te ajudar nessa tarefa tão boa. Eu precisei. Com um convidado tão especial. Precisei pedir ajuda aqui, porque hoje nosso convidado, edição comemorativa do meu aniversário, nós convidamos Renato Giannini Ribeiro, que dispensa apresentações, né? Renato Giannini é professor titular da USP, ex-ministro da Educação e atual presidente da SBPC. Renato, muito obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra, uma alegria falar com você. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o teu convite, Ana. Muito bom te rever. Muito bom conhecer a Silvia pessoalmente. E parabéns, feliz aniversário. Obrigada. Feliz aniversário. Obrigada. Muito bem comemorado, em ótima companhia. São Paulo, uma edição especial, né? Falar com Renato Giannini, uma das mentes da filosofia mais brilhantes, né? Impossível pensar a cultura, a educação atual no Brasil e não ler os textos, não ouvir o que o Renato Giannini fala sobre Brasil e educação. Renato Giannini, o homem que enfrentou o Leviatã. Nossa conversa hoje passa por isso, né? O homem que enfrentou o Leviatã. Falaremos de educação, ética e filosofia. Renato, hoje, assim, mais do que títulos que nós poderíamos falar de tantos conteúdos importantes, né, da filosofia. Mas meu convite hoje para você aqui, te convidar aqui para estar conosco, nós queremos saber sobre filosofia, evidentemente, mas o homem por detrás dos livros, dos títulos. E a minha primeira pergunta para você é: filosofia, quando falamos de filosofia, todas as pessoas sabem da etimologia da palavra, né? Filosofia é amor à sabedoria, amor ao saber. Quando foi que o menino Renato descobriu que amar era uma forma de sabedoria, que saber era uma forma de amar o mundo? Quando foi que você percebeu isso? Olha, na verdade foi o seguinte. Eu, quando me formei no que se chamava ginásio, que hoje seria o Fundamental 2, eu decidi fazer, na opção do ensino médio, que na época se chamava colegial, a opção clássica. Tinha duas opções, clássico e científico. Uma parte ia para o científico. Mas no clássico você tinha filosofia, você tinha mais aulas de história, de português, você tinha latim, você tinha francês. Então eu optei pelo clássico, porque eu estava muito interessado nessa vertente, muito mais que em outra. E aí eu tive como professora de filosofia, durante os 2 primeiros anos do clássico, a Marilena Chauí, que era recentemente formada, era professora na USP já. Sim, sim. Ela é alguns anos mais velha que eu, não muito, mas enfim, ela era recém-formada, brilhante, excelente e tudo, e começou a dar aula para a gente. E a Marilena logo notou um problema sério na classe, que era difícil as pessoas pensarem. Então ela fez várias tentativas disso, mandou a gente ver filme, escrever trabalho. Já era um problema então, não é uma questão contemporânea. Sim. Dizer, não era, isso foi quando? 65, mas 1965, plena ditadura. Aí, no segundo ano clássico, ela decidiu chamar a gente para fazer seminários. Nem lembro quais eram os temas, mas por alguma razão para mim caiu ler 2 livros. Assim Falava Zaratustra e Um Diálogo de Platão. Não lembro qual diálogo de Platão, que fui ler na Biblioteca Municipal em francês. Quer dizer, na época a gente tinha essa formação mais qualificada, ler francês com 15, 16 anos, hoje não é habitual. Uhum. E aí, lendo o Zaratustra, que é um livro que eu não gostei, mas me marcou, nunca reli, mas lendo Zaratustra me veio a sensação de que a crença em Deus podia ser uma forma de você terceirizar as suas responsabilidades, você abrir mão da sua responsabilidade e delegar para um ser transcendente, todo-poderoso, etc. Então, vieram 2 coisas, uma perda da fé religiosa, ou uma contestação da fé religiosa, e ao mesmo tempo um interesse por questionamento. Eu achei filosofia uma coisa fabulosa para questionar tudo. E eu era um menino muito sozinho, e eu morava na zona sul de São Paulo. Você é filho único? Não, tenho um irmão mais novo. E aí, então, nós fomos, quer dizer, na época eu estava
procurando, de alguma forma, socializar. Eu tinha 15, 16 anos, o período que você está precisando ter mais convívio. Eu era muito fechado, lia muito, ficava muito em casa. E aí, uma das opções de socialização era a Congregação Mariana de Moema, onde eu tinha um amigo. E eu fui lá, mas nessa altura eu leio Zaratustra e tudo isso, meu mundo caiu, vou dizer assim, uma maísa básica. Né? E aí eu comecei a me interessar por isso. Eu tinha até então a intenção de fazer direito. E vamos dizer, para os rapazes que faziam clássico, a opção profissional normal era direito. E para as meninas eu nem lembro qual seria, mas para os homens seria direito. E aí, na hora que comecei a questionar as coisas, falei, bom, não dá para fazer uma faculdade que aplica a lei. Eu quero fazer uma coisa que conteste as regras, conteste o que existe. E foi assim que me interessei pela filosofia. Questão do amor, que você colocou, que é uma questão muito original de colocar, porque a gente é raro perguntar isso, né? Como você aprende a amar. Eu, na época, não tinha namorado, fui namorar mais tarde só. Tive um amor grande que não vingou, como é normal acontecer. Nessa amor de idade. adolescência, mais vezes não vinga do que vinga. Mas essa história do amor é importante porque uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é como a nossa sociedade hoje tem educação sexual como algo que é uma conquista, vamos dizer, pelo menos na classe média, nas classes cultas, nos grupos cultos, a educação sexual se tornou normal, que não era naquela época. Em compensação, acho que educar para o amor se perdeu um tanto. Hoje se fala mais de sexo do que de amor. Não é uma crítica ao sexo, muito ao contrário, o sexo é maravilhoso. Mas é uma sensação de que o amor está meio em baixa. E Quando fala de amor, dá a impressão que é uma ingenuidade, não é? Dá a impressão disso. E nós somos agostinianas, né? A Silvia é agostiniana, eu também. E é uma questão filosófica, né? O amor. Está lá nas confissões, né, Renato? O peso da minha vontade é o amor. Assim como as coisas naturais têm seu peso, o fogo vai para cima, a pedra vai para baixo, assim também para onde vai minha vontade, para onde vai o meu amor. Isso. Ali pesa. O problema hoje é que as pessoas estão invertendo, né? Jogam o peso da vontade aonde, como diz Agostinho, a gente ama mais o que merece menos amor. E ama menos o que merece mais. Então, uma inversão que compromete toda a vida do sujeito, né? É engraçado que tem um livro, estou tentando lembrar qual foi o autor que escreveu um livro uns anos atrás a propósito de um suposto manuscrito encontrado de Agostinho, eu não sei se é o Jostein Gardner, enfim, tem gente que acha que o livro é do Agostinho mesmo, duvido. Não, é um romance. É a fórmula literária. É aquele que fala da concubina, né? Eu encontrei um manuscrito, isso a gente sabe, quase sempre quando se fala encontrei um manuscrito, é ficção, mas teve gente aqui no Brasil que escreveu como se fosse mesmo de Agostinho. Né? Pois é, aquele livro outro dia no nosso grupo do GT de Filosofia da Ampof, alguém levantou essa questão, porque é um livro muito bem escrito pelo Jostein Gardner, e é um romance. E ele pega a figura do Agostinho, que existiu, a mulher que ele amou, né? E ele cria uma história em cima. Mas ele nunca disse o nome dela. Nunca. E ele conta uma história. E aí muitas pessoas leem... eu me lembro achando que é verdade. Do Código da Vinci. Quando escreveram o Código da Vinci, também gerou essa confusão. As pessoas entenderam que o livro falava de realidades, né? De fato. Aí a gente recomenda ler Confissões, porque ele diz, ele foi fiel a ela há 15 anos. E depois, para as questões sociais, status, a pobre menina voltou, né, para a África Romana e ele seguiu a vida dele, mas ele nunca disse o nome. Eu acho isso de um amor, sabe? Eu gostava muito do Gerd Bornheim, e uma vez conversando com ele, eu nunca li as Confissões do Agostinho, eu li as Confissões do Rousseau, cujo título até é homenagem a Santo Agostinho. Mas eu lembro um comentário do Gerd que no momento que ele se torna cristão, cessa a vida interior dele, cessa a narrativa da vida pessoal nas Confissões. Eu acho que eu vou discordar do Gerd Bornheim, porque as Confissões não li. É um manifesto do mundo interior. Sabe, Renato, você não leu, mas você fala muita coisa de Agostinho, viu? Todas as questões éticas, por exemplo, eu tenho que contar isso, sabe, Ana? Porque nas nossas classes de filosofia, para os cursos onde os alunos não são filósofos, né? A PUC tem, a sua também tem. Então, nós temos as aulas de introdução à filosofia. Eu sempre
utilizei sempre com muito gosto, com muito prazer, os vídeos, as palestras, os textos do professor Renato Giannini, que traz a filosofia aqui para o nosso dia a dia. Que é isso, afinal de contas, o que você ama? Quando você prefere A e deixa B, que vale mais, o que você está amando? Né? O peso do amor, né? O amor é meu peso. O amor é meu peso. Esse é que é o problema. Então, onde é que você está botando o seu peso? Tem gente, o exemplo é banal. Tem gente que ama mais o carro do que o filho. Passa um sábado inteiro lavando um carro, mas é incapaz de sair com o filho. Porque, assim, a primeira questão filosófica que tinha angustiou já estava ligada ao universo da ética? Foi, assim, ou não? Num sentido, sim. Porque você é um filósofo que se ocupou genialmente das questões. Você se ocupou de muitas questões, mas acho que a ética, né? Você acha que é a questão mais urgente? É o que te mais... Olha, eu acho que tem muito a ver com o que você está dizendo, porque, veja, pelo fato de ser presidente da SBPC, de ter sido ministro e tudo, eu circulo muito em outras áreas. E uma questão que é importante é qual a diferença entre o cientista e o intelectual. Ou se quiser, entre o cientista social, humano e intelectual, mas também o cientista em geral. Eu costumo dizer, o papel específico do intelectual é a questão do valor. É quando ele pergunta o que valem as coisas, que não é o papel do cientista. O cientista está procurando saber como são as coisas, simplificando muito, como são as coisas, é um trabalho mais descritivo. O trabalho do intelectual é um trabalho mais questionador. Eu gosto muito daquele diálogo de Platão, em que o vizir chega ao faraó e ele apresenta todas as invenções descobertas, e que é trabalhado pelo Derrida, um texto maravilhoso que é a Farmácia de Platão. E nesse texto, à medida que o vizir vai apresentando as invenções, o faraó pondera o valor delas, e especialmente contesta o valor da escrita. A escrita é apresentada como algo que permite informar ao longe, no tempo e no espaço, o que a gente está fazendo. Ao longe, no tempo, quer dizer, você registra uma coisa para o futuro. No espaço, você manda uma mensagem para alguém que está muito distante. E isso que é uma grande invenção, o faraó diz, isso é muito ruim porque as pessoas podem mentir. Você veja como essa questão é importante, porque num tempo de redes sociais, de internet, etc., ela se torna extremamente presente. Porque o que a gente tem tido na internet? Possibilidades geniais. Quando surgiu a internet, muita gente achou que era ágora, que era a possibilidade, finalmente, de você presentificar o distante, de você discutir as coisas em geral com gente que não está, inclusive, ao seu alcance físico, geográfico. E, de repente, virou o quê? Virou um espaço enorme de mentira, de falsidade, de manipulação. Então, aí a questão do valor é muito importante. Eu acho que o nosso papel, em boa parte, é esse negócio. Qual o valor que tem as invenções, qual o valor que tem as descobertas e como a gente as utiliza melhor. Quer dizer, nós estamos agora, eu estou até pensando num livro, talvez eu faça com um amigo meu, que eu pensei inicialmente o título Entre a Utopia e a Distopia. Porque nós estamos na possibilidade de um mundo maravilhoso e o risco de um mundo horroroso. Você acha que a esperança é ilusão? Ou ainda a esperança é um lugar? Você vê a esperança como uma ilusão ou como um lugar que a gente deve ir? Tem as duas coisas. Esperança é extremamente enganosa, porque às vezes quando você, contra tudo, espera que uma coisa seja boa, veja, no amor, por exemplo, às vezes a pessoa ama alguém e fica multiplicando as cenas para pegar cada gestinho, para ver o gestinho que lhe dá uma esperança. Isso é muito perigoso. Nesse sentido, a desesperança é emancipadora, ela te liberta. Se você descobre que algo não tem menor chance, você pode amar uma pessoa, desejar um objeto, querer uma coisa. Na hora que você percebe que aquilo não tem menor chance, você se liberta. Ou pelo menos tem os elementos para se libertar, ainda que isso seja sofrido. Mas o que eu queria falar de utopia e distopia é o seguinte. Nós temos hoje uma expectativa de vida que é o dobro de um século atrás, graças à saúde, saúde pública, saúde em geral. Nós temos um avanço tecnológico, qualidade de alimentação, tanto assim, você estava dizendo, seu filho é mais alto que você.
Então, nós temos filhos que crescem, que são muito mais saudáveis, que vão viver mais tempo e melhor do que nós, possivelmente. Melhor eu não sei, mas mais tempo sim. Então, tudo isso somado, você pode fazer um mundo maravilhoso no futuro, com a redução do tempo de trabalho também, porque a produtividade aumenta. Os economistas de direito preferem dizer que não aumenta, mas claro que aumenta. Tem 200 anos de máquinas, temos 50 anos de informática, então tudo isso aumenta muito a produção. E, por outro lado, então tudo isso permite um mundo em que você pode trabalhar menos, ter produtos melhores, ter mais saúde, mais cultura, desfrutar de um lazer criativo, que é a ideia do Domênico De Masi, que é fabulosa, que é o que, basicamente? Que não é tomar chopp na esquina e comer não churrasquinho. Não é entretenimento, não é gordura, não é açúcar. Mas, enfim, tem isso de um lado. E de outro lado que a gente tem negacionismo, mentira, cultura do ódio, tudo isso que está crescendo a olhos vistos, né? E como que a filosofia, você acha que ela pode ajudar? Ou ela só fica vendo de longe a coisa acontecendo e analisando? A filosofia pode ajudar ou ela só contempla e explica o que está acontecendo? Acho que pode e deve ajudar. Agora, filosofia, a docência, de modo geral, tem duas coisas. Por um lado, não é nosso papel fazer a cabeça das pessoas. Sim. É nosso papel capacitar as pessoas a pensarem por si próprias. Por isso mesmo, eu dei um curso uns anos atrás sobre utopia versus redução de danos. Você tem um projeto utópico, que a gente tem em Thomas More, pode dizer em Karl Marx, pode dizer em Wilhelm Reich, e você tem um projeto de redução de danos, que a gente pode ver em Maquiavel, em Thomas Hobbes, dois autores que eu gosto muito, pode ver em Freud, todos eles são da redução de danos. Quer dizer, o mundo é ruim, a gente pode reduzir os danos. Os utopistas dizem, o mundo pode ser maravilhoso se a gente resolver o problema que nos atrasa, que é a propriedade privada, para o Thomas More e para o Marx, é a moral sexual repressiva para o Wilhelm Reich, é a vaidade, digamos, para o Rousseau, vaidade, amor próprio, etc. E a gente tem esses dois caminhos possíveis, né? Eu acho que quando eu dei esse curso, algumas vezes, eu dizia, esse curso não é para preparar ninguém de vocês para militância, um curso não é ativismo. Esse curso é para vocês conhecerem bem as coisas. Eu acho que é o papel do professor. O professor, Ana, eu costumo dizer, professor, psicanalista e pai, três posições, vamos dizer, começa com P, a meta delas é tornar-se desnecessário. Você tem que se tornar desnecessário. Você se torna desnecessário. O bom pai é para isso. É para isso. Então, porque se você, se você mantém seu filho, seu paciente, seu aluno dependente, você nunca dá para essa pessoa a liberdade de ser ela própria. Eu queria só aproveitar, porque o Renato falou da docência, que nós temos no país sérios problemas com a formação de professores, um apagão, né? Na formação de professoras das licenciaturas. Né? E eu sempre, nas minhas aulas, com a licenciatura em filosofia, eu sempre procurei mostrar para os alunos que professor não é quem dá aula. Aula qualquer um pode dar. Professor é quem cuida para que o aluno aprenda. Né? Esse é que é o papel do professor. E outra coisa que as pessoas tendem a nos colocar no lugar do sacerdócio, o professor trabalha por amor. Não. O professor trabalha com amor. Assim como o médico trabalha com amor. Já pensou um médico mal-humorado numa operação? Então, até nisso tem aí o peso Mas vocês acreditam na educação como um projeto de nação? Assim? É claro. Claro que sim, claro que sim. Mas isso que ela disse é importante, porque, veja, tem profissões que você pode exercer sem nenhum gosto, assim, mecanicamente. Agora, tem profissões que você não vai conseguir exercer bem se você não gostar do que está tratando. Há um sociólogo do trabalho importante, francês, que é o Georges Friedman. Ele diz que há dois tipos de trabalho. O trabalho que é uma realização em si próprio e o trabalho que é um meio para você ter o dinheiro para se realizar em outra coisa. Então, eu diria, de modo geral, o trabalho criativo é uma realização em si próprio. O trabalho não criativo, o trabalho monótono, repetitivo, o trabalho do Charles Chaplin nos tempos modernos, girando as engrenagens, ele é só um meio para você ter dinheiro, comer, ir no cinema, fazer o que quiser. E isso é importante
porque o trabalho criativo é para onde deveria rumar todo o trabalho. Claro que há exceções. Eu li a autobiografia do André Agassi, do grande tenista, ele diz que detesta tênis, não gosta de tênis. O cara é ótimo, tenista, fabuloso, não gosta de tênis. Mas é raro, né? Quer dizer, você supõe que um esportista adora esporte. Ele refuta o Platão, ídolo. né? Que o Platão, Não, ele mas acredita que você é bom no que faz e é feliz com o que você faz. Então, parece que ele Mas, não pelo vai menos, o tenista só tem um adversário. Um professor, ele tem 50, 60 alunos que ele não pode detestar. Né? Então, a gente vê uma precarização da figura do professor, uma desmoralização, né? Ah, se é professor? Então, professor de filosofia, coitado, né? O que você vai fazer da vida? Pior ainda é quando falam para a gente, você deve ter escutado, você mexe com o quê? Já escutou essa pergunta? Você mexe com o quê? Não. Pois, ainda bem. Filosofia, mexe com o quê? Eu nem vou dizer o que eu penso em responder, mas é uma desvalorização que vai nos distanciando de um futuro bom, porque à medida que tem uma sociedade que não pensa, nós vamos para o ralo. Mas sabe que eu tenho uma questão dessa questão de educar para o pensamento? Tem que ser uma educação crítica, mas como que é assim? Eu me lembro quando eu fazia estágio lá na graduação, eu via muito na escola do ensino médio, as professoras organizavam os debates, aí colocava metade, às vezes era até meninos contra meninas. Aí propunha um tema e tinha que discutir. Mas essas discussões eram tão vazias, porque nós não tínhamos elementos, tinha 12 anos, 13 anos. Como que é essa educação para a crítica? Imagina, para discutir sobre história, nós deveríamos primeiro ter um domínio da língua portuguesa, ter um domínio da história, porque senão ficava aquela coisa vazia. E você estava falando das redes sociais, nós estávamos comentando a questão da opinião. Você acredita na educação como um projeto de nação, mas educar para o quê? O que é isso, educar para o pensamento crítico, para a crítica? Ana, tem um lado que as pessoas precisam de repertório, sem dúvida. O repertório é importante, a educação pode ajudar a proporcionar. Minha preocupação, sobretudo na área de filosofia no Brasil, é que eu acho que ela tem pouco empenho em fazer as pessoas pensarem por si próprias. O que eu sinto na nossa área é que, infelizmente, há uma importância que é dada muito grande a certos autores canônicos que são repetidos, são resumidos. Como, por exemplo? Kant, por exemplo. Kant é hoje um filósofo de extraordinário prestígio na comunidade acadêmica brasileira, mas mesmo um sujeito totalmente diferente de Foucault, por exemplo. Eu lembro um período em que eu dava pareceres para a FAPESP e eu recebi, em poucos meses, pedido para dar parecer sobre 3 mestrados que tratavam do Foucault, da última fase, da fase da genealogia. 3 trabalhos de mestrado muito parecidos. E aí você olhava, dava um certo desânimo. O que é crescer? Quer dizer, o que é? Porque, veja, o que é um TCC, o trabalho de conclusão de curso? Um TCC é praticamente uma devolução do que você aprendeu, é um trabalho escolar. O que é um doutorado? É um trabalho inédito. O mestrado, o que seria? Um trabalho inédito, original, é uma tese. O doutorado é uma tese. Quer dizer, a tese, ao pé da letra, é uma colocação. Você parte de uma hipótese, que é uma tese fraca, etimologicamente falando, você vitamina a tese e defende a tese. Então, o doutorado é para ser original. E o mestrado, entre os dois? O que é o mestrado? Cada vez mais o que eu vejo nos mestrados são grandes TCCs, são devoluções de matéria. Quando eu fiz meu mestrado, o propósito meu, de muitas pessoas, era fazer um trabalho que já tivesse alguma originalidade. E isso daí está praticamente limitado. Então, mesmo doutorados, eu vejo cada vez mais de escopo muito, muito modesto. Aí, Ana, e isso complica muito as coisas, porque, por exemplo, eu dei um curso na filosofia uns anos atrás e eu tive 2 alunos que foram os melhores, entregaram os melhores trabalhos. Um deles era um rapaz que conhecia todos os autores citados ou não citados, fez um trabalho muito bom tecnicamente falando. O outro, ele estava criando uma associação dos filósofos do Alto Tietê. Era um professor da rede e ele fez um trabalho original. Então, o que eu sentia é que o aluno que era mais, vamos dizer, conhecedor dos assuntos, dos autores, etc., ele não se atrevia a ser original.
E esse é um problema que eu vejo grande. Olha, Muita interessante. gente que não se atreve a ser original de medo, porque medo de ser chamado a atenção, dizer quem você é para estar pensando. É como se Mas a você não academia pudesse- intimida. a Deixa eu filosofia só intimida. voltar lá na questão do que você disse, da discussão. Porque, claro, uma criança, um jovem, 12 anos, ele não tem ainda o repertório conceitual, mas ele pode aprender a problematizar, que é o que Renato Giannini faz muito. Você pega uma questão cotidiana. Vou voltar lá na novela O Pecado Capital. Eu acho uma mala cheia de dinheiro. O que eu faço? Qualquer um de nós é afetado por isso. Oh, meu Deus, se eu achasse uma mala cheia de dinheiro, ia resolver todos os problemas. Mas eu não posso ficar com esse dinheiro que não é meu. Então, eu acho que a gente pode introduzir a filosofia em todos os níveis pela problematização. Né? Vamos então desenvolver um pouco essa questão. É o seguinte, no começo do século XXI, o pessoal da TV Futura, não Cultura, Futura, vinculada à Fundação Roberto Marinho, me procurou para a gente fazer uma e depois uma segunda série de ética. A primeira série eu coloquei como tema dilemas, porque há um erro muito grande sobre ética, que pensar que ética é você ensinar o certo ou o errado. Eu contesto essa ideia. Não é Eu uma acho que a tabela. questão essencial é fazer as pessoas pensarem a partir dos valores. No caso, pode ser o valor do certo, do errado, do bem, do mal, do justo, do injusto. Mas, enfim, nessa questão, então, a gente concebeu uma série de 6 programas com dilemas e cada programa pegaria uma novela da Globo, que é a qual a Fundação Roberto Marinho é ligada, e pegaria um episódio para contestar questões. E a questão da qual a gente partiu foi essa novela que a Silvia Contaldo Foi boa. citou, que é uma novela que trata justamente desse episódio do motorista de táxi que encontra uma mala de dinheiro e ele, obviamente, vai devolver ao dono, que obviamente não, ele é um sujeito decente. Só que ele descobre que o pai dele está à morte e precisa de uma operação muito cara. E então ele fica na dúvida se usa esse dinheiro para salvar o pai ou se devolve ao dono. E essa é a questão que vai ser a questão principal, porque veja, se você parte simplesmente a cada um o que é seu, você vai devolver ao dono. Se você perguntar o que vale mais, o dinheiro ou uma vida, provavelmente você vai passar para a vida. E você pode ir complicando a coisa, porque pode ser que esse dinheiro fosse para salvar outras pessoas também. E que ele, Maior e que número. de maior pessoas. número, talvez, que seria outra questão utilitarista. O número decide, mais pessoas, menos pessoas. Aliás, teve uma série da Globo durante vários anos chamada Você Decide, que eram questões éticas. O primeiro episódio era exatamente isso. Um cara morria num voo da ponte aérea e a pessoa do lado via o dinheiro, que era $100 mil, 100 mil qualquer coisa, e aí ficava na dúvida se para quem fazia. E à medida que a história ia se desenrolando, ela ia mudando, porque no começo era apenas um dinheiro que outro sujeito poderia se apropriar, depois via que era para um orfanato. Trazendo mais elementos. Então, e depois, quando a pessoa ia ver no orfanato, descobria que o orfanato era mal gerido, que o dinheiro não iria necessariamente para o bem. Então, você pode ir complicando a questão, e eu acho que esse é o ponto importante quando a gente discute ética. É complicar as coisas, é fazer que a pessoa saiba escolher. Vou fazer um paralelo. E arcar Veja, com as consequências. Não é porque claro. ela pensou que ela vai ser ovacionada, aplaudida, né? E eu vou fazer um paralelo que é o seguinte. Nós passamos por dificuldades grandes na vida. Uma coisa que é muito comum hoje é um casamento que surgiu com os melhores auspícios se desfazer. E quando ele se desfaz, às vezes se desfaz porque uma das pessoas se apaixonou por outra, às vezes trai o companheiro, às vezes não, etc. Como nós não somos formados para pensar nisso, nós ficamos totalmente perdidos numa situação dessas. Aí o que surge? Hoje está surgindo como suposta solução para isso o poliamor. Então, nós temos toda uma propaganda, eu chamo mesmo de propaganda, a imprensa brasileira, estrangeira, tem matérias quase mensais falando e dizendo que é maravilhoso, que precisa de preparo, mas que é bom, você se liberta vamos dizer, do jugo, da monogamia, etc., e coloca como solução fácil uma coisa que só complica. Quase que não fácil. dá para ter nem muitos amigos, imagina casar. Se um relacionamento amoroso já é difícil, imagina quando você envolve 3, 4 pessoas. Não, mas, ter enfim, muitos amigos já é difícil, imagina.
Agora, é uma coisa que não sou contra. Eu acho que quem quer fazer, quem arca com as consequências, quem tem capacidade, é outra história. Não se trata de negar por um moralismo rasteiro, Sim, claro. mas se trata de você perceber que a vida, as relações humanas não têm soluções automáticas. E acho que quando a gente contesta na ética e também na psicologia o automatismo das soluções, é isso. A monogamia, ela vingou por quê? Porque ela é econômica, num certo sentido, não no sentido de dinheiro, no sentido de que é menos desgastante, apesar de representar sacrifícios, etc., é menos desgastante você ter uma relação monogâmica, duradoura, etc., do que você administrar várias relações ao mesmo tempo. Então, é isso. Mas, quer dizer, é claro que tudo tem seus defeitos. Nada é perfeito. E essa dificuldade, que as respostas não são dadas assim tão objetivamente em tudo, quer seja na educação, quer seja nas relações, você, como é um professor desde sempre, já te meio que encheu assim, falou, não, para de me perguntar, desisto de ser professor, vá ler os livros que eu já escrevi, os textos, vá procurar nos livros. Você já se cansou de ser professor em algum momento? Cansado de ser professor, não. Gosto muito de dar aula, gosto muito de falar, gosto muito de claro, a gente sente feliz quando problematizar. Quando há pessoas interessadas no que você fala, é extremamente, vamos dizer, agradável, prazeroso, etc. Agora, tem coisas que são engraçadas, né? Um dos primeiros livros que eu publiquei, talvez o primeiro, é um livrinho sobre etiqueta. Eu etiqueta adoro aquele livrinho, é da coleção Primeiros Passos, é um livrinho pequenininho, é tudo a história, é uma na graça verdade. aquele livro. Coleção Irmã da Tem Primeiros. uma história da faca. É muito boa aquela lá, eu sempre lembro daquela passagem. A faca de mesa, você sabe desse detalhe? Não estou lembrando. A faca de mesa com a ponta redonda, as pessoas usavam uma faca com ponta afiada, né? E bebiam, ficavam exaltadas, matavam as outras. E foi a igreja, não foi? Não, foi o cardeal de Richelieu. Foi um cardeal que... Para reduzir a violência à mesa na corte francesa, e fez emplacar a faca de ponta redonda. Né? Não dá para... É mais difícil você matar alguém com ela. Não, e é óbvio, né? Tem que ser mesmo. Aproveitar esse seu exemplo e voltar... Mas deixa eu só terminar o que eu estava querendo falar, que é o seguinte. A questão quando eu publiquei esse livro, teve gente que ligou para mim para saber como devia servir a mesa. Quer dizer, você escreve um livro de história, crítico, as coisas, e tem pessoas que entendem errado. Entende errado, você fala, imagina. você tenta explicar, olha, a etiqueta é uma forma de você respeitar mais o outro e também é uma forma de estabelecer a hierarquia. Tem duas coisas, né? E respeitar a cultura, inclusive, dos outros, de outros povos. Eu queria voltar lá no Fedro, que tem a narrativa da escrita como perigo, porque também no Fedro está aquela, vamos chamar, tripartição, né? Então, quem que nós somos para Platão? Uma alma racional, mas que nem sempre dá conta de segurar os dois cavalos. Então, você está numa mesa, bebeu, é um cara irascível, né? Cadê a razão nessa hora? Já foi. Então, ela pega a faca. E aí está também a filosofia, esse equilíbrio, até onde que eu posso ir, não é? Por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou agindo assim? Não é? Nem tudo é só vontade. Agora, você ponderava a questão da educação e você disse que acredita na educação, né? Você foi ministro da educação, você acredita E se não for a educação, será como, né? Mas diante do mundo, da forma que está estabelecido, o Brasil especificamente, né? A polarização, esse ódio que as pessoas estão uma das outras, não dá mais para conversar sem lançar farpas. Você é um professor, né, nato, mas você às vezes duvida da inteligência dos inteligentes? Você duvida? Olha, está muito complicado o tempo atual, porque a gente viveu um período muito positivo desde a Segunda Guerra Mundial. Fazendo um breve trajeto histórico, né? Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial a luta contra o fascismo. Era uma coisa horrorosa. Foi derrotado. Verdade que entre os vitoriosos estava o stalinismo, que também não era uma coisa boa. Mas, de qualquer forma, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem um avanço da democracia no mundo afora, etc. Durante 30 anos, o hemisfério, quer dizer, os países ocidentais, Europa Ocidental, América do Norte, tem um avanço grande, mas Japão, Austrália, Nova Zelândia, e 30 anos, chamados 30 anos gloriosos, que terminam com a crise do petróleo em 73. E aí você, um pouco depois,
depois, na década de 1980, você tem a queda das ditaduras comunistas no leste europeu e das ditaduras americanas, mantidas pelos americanos na América Latina. Então tem um grande avanço democrático. Então são 30 anos também, que terminam em 2010 e 2015. E aí a gente tem essa crise enorme, que passa pelo Brexit, passa pelo Trump, pelo Bolsonaro, todo esse retrocesso, mentira, desrespeito ao valor, violência, assim, um monte de coisas ruins e ainda mais, muitas vezes, apresentadas com a capa do contrário, quer dizer, como se eles fossem decentes, como se eles fossem morais, como se eles fossem cristãos, um cristianismo que é ódio, que não é amor, tudo isso. Então, esse ponto todo, Ana, dá uma preocupação. Quando você pensa, a gente teve todo esse avanço um tanto iluminista. Vamos pegar o iluminismo. O iluminismo, de certa forma, é fonte de tudo isso que a gente está falando, democracia, respeito ao outro, etc. Século XVIII, luzes vencendo as trevas, idade das trevas, assim, retrocesso, e um avanço, progresso, tudo isso significando muito em termos humanos. É o período, por exemplo, que o Brasil praticamente sai do mapa da fome, literalmente, e depois é reintroduzido nele, depois do golpe contra Dilma. Então, tudo isso daí que a gente tem, dá uma preocupação quando você vê esse retrocesso. Nós estamos vendo o que um livro feito pelos alemães, do qual eu participei com um artigo, chamou de A Grande Regressão, o título do livro. Então, é uma grande regressão. Parecia que tudo estava indo muito bem. Acabar com a fome, de repente volta a fome. Acabar com... você ter mais respeito às mulheres, mais respeito aos negros, mais respeito aos indígenas, às pessoas que são homossexuais, e de repente tudo isso parece virar pelo avesso. Isso é assustador. Eu, pelo meu otimismo razoável, não total, mas um certo otimismo, eu diria que você tem, na história do mundo, desde mais ou menos 1200, do mundo ocidental pelo menos, você tem um avanço. Você tem, primeiro, a redução do poder absoluto dos reis, o avanço de um judiciário, avanço de formas de representação, legislativos, democracia, república, você tem avanços. E esses avanços cada avanço você tem um retrocesso depois dele, mas depois recupera o caminho. Por exemplo, você teve a Revolução Francesa, depois tem Napoleão, tem Restauração, aí você tem outras revoluções, tem a independência dos países da América Latina, você tem a República no Brasil, e com uma república conservadora, mas que vai também se expandir com os direitos trabalhistas, com Getúlio Vargas, tem a ditadura, mas depois você tem a democratização, e essa democratização de 1985 foi muito importante, mas você veja, caiu a ditadura, graças ao trabalho, sobretudo, do MDB, a inflação foi domada, graças ao trabalho, sobretudo, do PSDB. As pautas sociais cresceram, graças, sobretudo, ao Partido dos Trabalhadores. E aí, depois disso, você tem o retrocesso disso tudo, que a gente está tentando fazer mudar, acabar com o retrocesso, recuperar as conquistas das 3 décadas iniciais da nossa democracia. Mas é uma coisa difícil. Muitas vezes a gente fica nisso com um certo receio de que não tenha volta mesmo, sabe? Essa questão de duvidar da inteligência dos inteligentes, eu me lembro, você falou a questão da mentira. A mentira, evidentemente, sempre existiu. Mas parece que hoje ela tem uma configuração diferente. Porque eu posso mentir deliberadamente, sabendo que eu estou mentindo. Eu posso mentir porque eu ignoro e eu entendo errado. Mas parece que hoje tem uma outra forma que eu não saberia muito onde encaixar isso. Onde eu vou construindo uma realidade a partir de elementos distintos, diversos da realidade. Então, você vê a mentira hoje de uma forma diferente da que já existiu em outros tempos? Você vê ela de uma outra maneira? Eu não faço bem essa distinção que você faz, porque eu acho que mentira sempre supõe intenção. Quer dizer, outra coisa, quando você diz uma inverdade, uma coisa falsa, mas se não tem intenção, é um erro, não é uma mentira. Eu diria assim. Agora, o que me choca é a chamada fake news, que é uma forma elegante, você se referia a uma mentira, mas uma mentira em escala industrial. Fake news é uma coisa assustadora, quer dizer, não é uma mentira pequena ou outra coisa. Mas aí eu gosto de uma série americana que se chama Engane-me se for capaz. É muito boa. E às tantas dessa série, aparece a menção a um grupo chamado Radical Honesty, honestidade radical. E aí eu fui atrás. O Google permite ir atrás. O Radical Honesty prega o seguinte, que
mentir é muito ruim para o mentiroso. Veja, não é que mentir é ruim para a pessoa que foi enganada. Mentir é muito ruim para o mentiroso. E o mentiroso fica envolvido nas redes, nas teias do que ele mentiu, tem que lidar Se com isso. retroalimentando daquilo. E ele fica angustiado com isso, sofre. E aí eles fazem até seminários, esse grupo, não sei onde é, mas tem uma descrição de seminário. E o objetivo do seminário é o seguinte: você não usar nem sequer mais as mentirinhas sociais, mentirinhas brancas. Tipo, não tive tempo de abrir o seu presente, quando na verdade não gostei. Eu não li o que você me passou, quando na verdade não gostei. Não podia, quando na verdade não quis ir. Então, Pois é. o que eles dizem é que seria muito bom você dizer essas coisas. E aí tem, obviamente, testemunhos. Tem, inclusive, uma história de um cara que eu li nesses meus Googles, que recebe um presente do sogro, e aí ele, em vez de dizer obrigado, ele fala não gostei. E aí cria um clima, mas diz ele que depois melhora as relações com o sogro, que sai do formalismo para entrar numa coisa mais profunda. Isso é muito difícil garantir que vai acontecer. Mas, e realmente, vamos dizer a verdade, quer dizer, para você ter uma relação mais profunda, você tem que se basear muito na verdade. Por isso que é tão importante a verdade na relação amorosa. Ao passo que, se você... mas realmente não dá para eu dizer a verdade para uma pessoa que eu não tenho muito apreço, sabe? Quer dizer, é como se fosse a minha interpretação disso. Quer dizer, se eu gosto de uma pessoa, se para mim essa pessoa é importante que eu diga a verdade, mesmo que a verdade seja dolorosa, seja um rito de passagem difícil. Agora, eu dizer a verdade a uma pessoa com quem tem uma relação apenas social pode apenas criar uma mágoa. Assim, o mesmo exemplo assim E um desgaste. Agora, Ana, nosso autor comum, que é Santo Agostinho, ele fez um pequeno ensaio chamado exatamente sobre a mentira, de Mendácio. Ele até não gostou, mandou jogar fora. Graças a Deus não jogou, porque ele achou a linguagem muito tosca. E Agostinho, ele não admite, em hipótese alguma, mentira. Ele faz, inclusive, uma tipologia de 8 tipos de mentira. O exemplo que todo mundo ensina de Kant, está lá em Agostinho, se eu tenho um ladrão na minha casa, porque Agostinho diz que o mentiroso tem um duplo coração. É aquilo que você falou. Não é o fato de fazer a mentira, é a intenção de mentir, de enganar o outro. E isso é que dói. Agora, nisso que você falou, tem a polêmica do Kant com o Benjamin Constant, que eu acho muito interessante. Sim. O Kant prega que não se deve mentir em hipótese alguma, porque você destrói o laço social mentindo. Aí o Benjamin Constant pergunta a ele, um assassino, não é um ladrão, pior, um assassino, pergunta onde está a pessoa que ele quer matar. E o Kant diz, você tem que dizer. O que é uma visão extremamente tosca, né? O Humberto Eco, inclusive, diz que o Kant estava num dia muito ruim quando falou essa bobagem. E aí, essa questão é interessante, mas porque coloca, aliás, é uma discussão importante que também aparece, se não me engano, em Rousseau. Mas, quer dizer, mentira, eu acho que a melhor resposta a isso eu vi em algum lugar, que era alguém que dizia o seguinte, o dever de dizer a verdade não é um dever universal. Eu devo dizer a verdade a certas pessoas. Por exemplo, se perguntam ao Clinton, você traiu sua mulher? Quem tem o direito de perguntar isso a ele? Hillary Clinton, provavelmente. Talvez a filha deles. Mas não o promotor gordinho que queria fazer o impeachment dele. Pois é. Então, só para engatar nisso, a visão do Kant de que você tem que dizer a verdade sempre, pode, em alguns casos, levar a pessoa a entregar alguém ao assassino, ao torturador, enfim, a alguém que vai lhe fazer mal. Então, é uma visão meio tosca, essa do Kant. E se a gente não quiser também... Por isso que é importante a gente pensar a ética não com princípios rígidos, mas assim, ética é a opção pelo bem. Então, em certos casos, para você defender o bem, você tem que mentir. Em certos casos, para defender o bem, você tem que usar da violência. Então, e é importante a gente colocar isso para as pessoas, para educá-las, para entenderem qual o caminho a tomar. Não, é porque o exemplo nem é meu, é do norte-americano, o autor do Justiça, me esqueci o nome dele. Ele diz assim, você pode fazer declarações que não são
que não são verdadeiras, mas são tecnicamente verdadeiras. Por exemplo, eu te dou uma roupa de uma cor horrorosa. Você não quer dizer para mim que você não gostou, porque eu sou sua amiga, mas você pode dizer assim: nunca vi um igual, nunca vi uma dessa, não é? Nunca vi uma gravata dessa, pode dizer. É uma boa saída. Mas até isso precisa de pensar, não é? Tem um cuidado, um zelo. Um zelo. Mas e aí como é que fica também a parresia, sabe? Porque eu acho que a gente está carecendo de uma certa parresia, né? O franco falar, que o Foucault fala, mas os gregos já falavam da necessidade do franco falar. E hoje parece que as palavras têm que ser o tempo todo dosadas, medidas, né? Você não é responsável só pelo que você fala, mas também pelo que o outro entende. Será que é ético também você ficar assim, dourando a palavra o tempo todo, assim? Bom, você está falando da questão toda de que certas palavras ofensivas foram banidas, ou palavras que alguns acham ofensivas. O curioso disso é que nem sempre quem acha ofensivo, nem sempre o suposto ofendido foi ofendido mesmo pelas palavras. Então, isso coloca outra questão que também tem muito a ver com Foucault, que é a questão de você falar em nome de. Então, nós temos... Vamos pegar, por exemplo, certas questões. De vez em quando, a gente vê alguém criticando determinada tomada de posição, que seria contra as mulheres ou contra alguma minoria. E há mulheres ou pessoas dessa minoria que não sentem assim. Então, o que você faz? As pessoas te dizem, essas pessoas que não sentem assim, elas não assumiram os valores, são os valores legítimos dessa minoria. Então, passa a haver um valor legítimo da mulher, um valor legítimo do negro, legítimo do indígena, que nem sempre corresponde às mulheres, negros e indígenas empiricamente empíricos, concretos, reais. Isso é muito complicado. É verdade. Porque, como um dos pontos importantes que hoje aparece muito, é o lugar de fala. O lugar de fala é uma questão que surge com toda essa veemência por volta de 1970, com o grupo de informação Prisões, que Foucault, Deleuze e outros autores estabelecem com a ideia de que eles não querem falar sobre os presos, mas querem dar palavra aos presos. É o que o Foucault vai fazer no livro dele sobre o rapaz que matou a mãe, o Pierre Rivière. Então ele diz, eu não vou fazer uma análise do Pierre Rivière. Nós vamos escrever textos em volta contando da vida social, vão dar palavra a ele, etc. Isso tudo vai acabar resultando na ideia de lugar de fala. Então, você tem que dar palavra à própria pessoa. Mas isso causa uma série de problemas adicionais. Causa o problema de você nem sempre a pessoa que você deu a palavra diz o que você gostaria que a nem pessoa dissesse. Dar exemplo. Eu comecei a rir porque eu inventei esse podcast agora, né? E eu fui falar, né? Eu tô nessa fase de idade das mulheres 50 mais, que tanto se fala, né? Você até pergunta, o que é isso 50 mais? É a idade, né? Que todas as pessoas falam. E outro dia eu fui gravar com uma amiga que tá professora na universidade, com essa idade também. E ela passou por um tratamento de câncer semelhante ao meu. E aí eu comecei a pergunta logo de cara. Falei assim, e aí, como é que foi quando fez 50 anos? O que aconteceu após o diagnóstico? Como que foi? O que te impactou? Virou pra mim, sabe que nada? Então, assim, eu parti de um pressuposto que essa ideia dos 50 mais deu uma guinada na vida dela. E no caso dela, não, continuou exatamente um dia antes, um dia depois, não mudou. E ela tá certa. Então, assim, existe algum impacto em algumas pessoas, sim, mas nem todas. É isso que você estava dizendo, né? Nem sempre isso que todo mundo espera toca as pessoas da mesma maneira. Eu acho que na questão política mesmo, a gente tem, mas a política afeta todo mundo. Tem duas possibilidades, duas questões importantes, duas ou três. Primeiro, é importante que todos tenham lugar de fala, tenham espaço de falar. Segundo, as pessoas vão falar coisas diferentes. Não existe um discurso único das mulheres, dos negros, dos brancos, dos homens. Não existe. Existem discursos muito diferentes. E é bom respeitá-los. Agora, quando surge a ideia de que existe o discurso correto da mulher, o discurso contra a opressão machista, correto do negro, o discurso contra o racismo, quando existe essa ideia, então fica automaticamente entendido que o negro que é racista, como aquele sujeito que presidiu a Fundação Palmares no tempo do Bolsonaro, que é uma coisa absurda, né? Mas fica a convicção de que é algo que a gente chama em filosofia de servidão voluntária, que é o tiro no pé.
Então, você passa a ter, por exemplo, nesses dias em que a gente está tendo muita discussão sobre a reforma tributária, taxar os ricos num padrão que seja próximo da taxação nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Não tem nada de comunista isso. É puramente liberal. Na hora que surge isso, você tem gente pobre que está defendendo os ricos e que foi enganada, etc. Então, aí entra a questão. As pessoas estão defendendo. Em que medida é legítima essa defesa daquilo que é contrário a elas? Em que medida elas estão defendendo porque foram enganadas, manipuladas, etc. E como a gente lida com isso? Veja, é uma vertente, um fio de navalha. A gente corre o risco de dizer, tem o discurso que é o correto do pobre, versus o discurso errado do pobre. Você acha que as pessoas conseguem votar, escolher verdadeiramente? Existe muito isso? difícil, porque Elas não deveriam votar? não, acho que o voto é importante e o voto amadurece as pessoas. Seguidas eleições amadurecem as São pessoas. escolhas. Você veja, por exemplo, eu fiz esse dado, eu levantei esse dado, não sei se no meu livro sobre a Pátria Educadora em Colapso, que é o levantamento meu, do depoimento sobre meu período no Ministério, ou se está em Boa Política. São dois livros que eu soltei quase ao mesmo tempo. Então, eu levantei, em 1985, quantos municípios do Brasil tinham um IDH, um Indicador de Desenvolvimento Humano, muito ruim. Eram, acho que 85%. Em 2010, era menos de 1%. Era mais ou menos esse dado. Quer dizer, 25 anos de democracia melhoraram muito a condição social. Então, votando, você tem o quê? Os mais pobres começam a votar em quem melhora a condição dos mais pobres. Então, você vai ter mais saúde pública, mais educação e até mesmo coisas que talvez não tenha mesmo prioritário, embora para nós, que aqui estamos, seja tão importante, a atuação das secretarias municipais estaduais de cultura. Sim. Você passa a ter... quantos municípios no Brasil hoje têm shows, têm espetáculos, têm secretarias de cultura integrando pessoas? Então, isso é muito bom. Então, tem um lado que é aprendizado mesmo. Você aprende com o voto tudo. Mas tem outro lado, que é evidente que você tem uma manipulação das pessoas. Por exemplo, à medida que os mais pobres foram votando em candidatos mais progressistas, queriam melhorar a condição de vida deles, houve a manipulação de dois grandes temas. Primeiro, contra isso. Primeiro, o tema da corrupção, que foi apresentado como se a corrupção fosse de toda a esquerda e só da esquerda. E segundo o tema, e até com uma coisa louca, do pessoal da Lava Jato que tentou pegar bilhões de reais de dinheiro público para uma fundação que eles iam montar e que o Gilmar Mendes impediu isso e denunciou. E a outra coisa que é complicada é o terror sobre o sexo. Começaram a espalhar que o governo queria que as meninas virassem meninos, os meninos virassem meninas, que é um delírio, não tem nenhuma razão de ser, mas é uma coisa que causa muito terror em muitas pessoas. Se o Brasil... Vamos para uma pergunta para os dois. Não, Se o Brasil fosse uma pessoa, qual conselho você daria ao Brasil? Depois eu passo para o Renato. Deixa eu pensar. Peraí, deixa eu Então, pensar. vou começar com o Renato. Não, deixa eu só voltar numa coisa. Primeiro, tem que ser uma pessoa que ame a educação nessa perspectiva. Porque senão nós vamos continuar naquilo que Paulo Freire já escreveu lá na Educação como prática de liberdade ou na pedagogia do oprimido. O opressor, o oprimido, sem um processo de educação, de emancipação, de autonomia, ele faz o papel do opressor. O capataz de uma fazenda é muito mais cruel do que o senhor da fazenda. Um gerente de um banquinho qualquer é pior com o funcionário do que o dono da... Então, eu acho que a gente, no Brasil, a gente não passa, não sai desse lugar sem um projeto educativo, que não é só fazer escola, botar computador, essas coisas. É formar bem os professores e dar espaço, né, para a cultura, para as artes, para as humanidades, né, que é o que faz um país. Sim, acho que entra muito a questão do valor nisso, Ana. Quer dizer, veja, nós podemos perfeitamente formar nossos alunos bem em português e matemática, que são as duas matérias pilares da educação básica. Tanto assim que o IDEB, enfim, as pesquisas de qualidade da educação, elas se assentam na avaliação do português e matemática cada 2 anos, se não me engano. E
Então a gente pode formar isso. Mas se as pessoas não souberem o valor das coisas, é complicado. E o valor das coisas é o quê? Respeito ao outro, igualdade, direitos, oportunidades iguais. Veja, uma questão importante, né? O que é o liberalismo? O liberalismo, ele, na sua essência, a ideia é que cada um de nós tem riquezas individuais ímpares. Então, que podem ser desenvolvidas. Não são as mesmas, as minhas, as suas, as dela. Então, seria muito bom isso. Para isso, você tem que ter uma igualdade de oportunidades, que na vida, no mundo capitalista, apesar deles invocar o liberalismo, não é dada igualdade de oportunidades. É dada muito maior nos países desenvolvidos do que no Brasil, sobretudo nos países desenvolvidos, numa vertente mais social-democrata, Europa Ocidental, etc. No Brasil, muito pouco. Então, nós precisamos, não é socialismo. Socialismo é igualdade no ponto de chegada. Liberalismo é igualdade no ponto de partida. As duas teses são boas. A igualdade no ponto de partida quer dizer, nós temos que ter as mesmas oportunidades, uns vão ser mais inteligentes, mais criativos, mais empenhados, etc., vão ganhar mais. Normal para o liberalismo. No caso do socialismo, mesmo isso de ganhar mais não é muito justo. E essa é uma questão boa que a gente deveria colocar. Porque, veja, nesse momento que se discute taxação, etc., eu me pergunto o que pode ser o distúrbio mental que leva uma pessoa a querer ter bilhões de reais. Tem que ser um distúrbio mental muito grande para uma pessoa querer isso. Não digo ter isso, querer isso, sabe? Porque não tem, acima de um certo valor por mês, que diferença faz para a sua vida? Você quer ter muito mais para quê? Porque você quer mandar, quer dizer, mandar nos outros, por que mandar? Por que oprimir? Por que... E aí a gente começa a ter umas coisas muito loucas. Conforme você lê, por exemplo, você sabe que existem garrafas de vinho que valem centenas de milhares de euros. É muito dinheiro. Uma garrafa de vinho dessa você abre. As pessoas compram e guardam. É uma especulação. Se bebessem, enfim, seria talvez melhor. Será que valeria um tanto também? Será que um vinho de... Eu não tenho ideia do sabor de um vinho de 100 mil euros. Não tenho a menor ideia, eu nunca vou ter, entende? Mas são questões que me parecem importantes. A gente deveria discutir, e estou falando eticamente, mas com repercussão política. Renda máxima e patrimônio máximo, sabe? Porque não tem sentido. Não tem sentido isso. De novo, o peso da vontade. O que faz um sujeito, eu gostei da expressão, o que faz um sujeito querer ter tanto? 5 carros na garagem. O que será? Eu acho que chega num ponto assim que é de distinção social. Eu quero uma série exclusiva que existe um no mundo, dois no mundo. Sim, mas o que leva a pessoa a querer se mostrar tão melhor que os outros? Você sabe que há várias tribos indígenas que reprimem ou detestam a ideia de alguém querer se achar melhor que os outros. Então, não é legítimo você se achar melhor, porque nós somos diferentes. Mas por que alguém tem que se exibir a esse ponto, ter essa vantagem? O que essa pessoa ganha com isso? Ganha de concreto. Não estou falando ganhar de dinheiro, ganhar de ressonância social. Porque, enfim, eu acho que a gente querer ser admirado, querer ser prezado, vá lá. Mas o quanto de admiração a gente quer? Voltando à questão do amor que você colocou no começo. O Stendhal tem um belíssimo livro que chama Do Amor. Nesse livro, é ótimo. Ele fala justamente como começa o amor. Começa pela admiração. Eu olho alguém e falo, como ela é linda. Ele fala do ponto de vista masculino, você pode inverter. É linda, como deve ser bom beijá-la, ser beijado, etc. O primeiro ponto, como a gente não é louco, a gente tem o segundo ponto, que é a esperança disso acontecer. Quer dizer, eu achar linda... uma coisa crível. Sim, porque eu achar linda a Angelina Jolie, achar lindo o Brad Pitt, não quer dizer, passada a adolescência, que eu vou imaginar que eu vou ter alguma coisa com eles. Tem que ser alguma coisa, pelo menos de vez em quando eu consigo encontrar essa pessoa. Pelo menos, né? Então, tem o segundo ponto, que é esse ponto da expectativa de encontrar. Então, o amor tem a ver com a admiração. Você não ama uma pessoa que você não admire. Um relacionamento, quando a admiração se esvai, ele vai se esvaindo também. Quer dizer, as pessoas falam muito do desejo sexual, mas tem a admiração também. Quando você não admira mais a pessoa com quem você está, fica complicado. Mas eu tenho uma questão agora, uma provocação para vocês. A questão da ostentação de dinheiro, né? Isso que você destacava. Por que eu quero um carro tão raro? E as pessoas
eventualmente, ou elas têm um pouco de constrangimento de demonstrar isso e tentam ser mais discretas, porque é até deselegante diante de um mundo da forma que é. Mas sabe o que eu observo o oposto? As pessoas que têm um privilégio cultural, educacional, por tradição, porque nasceu em uma família que tem uma formação desde o bisavô, que foi eventualmente da academia de letras de algum lugar e era escritor e fala vários idiomas. Essa pessoa também tem uma distinção social. E eu percebo que nesse ponto não há tanto uma vigilância sobre como ela que se comporta diante do outro, sabe? Ela não tenta ser discreta nem um pouco. E não sei se eu tô conseguindo ser clara. Na distinção em relação ao dinheiro, é óbvio que é feio a pessoa ostentar e é tosco e é de mau gosto e não tem porquê. Sim, mas está perguntando se nós não pecamos do mesmo jeito. Que também não existe isso, sabe? Olha, primeiro eu acho que a distinção do dinheiro é feia para nós, mas para muita gente é linda. Tem muita gente que acha isso maravilhoso. E talvez mais gente ache maravilhosa a ostentação do dinheiro do que a ostentação da cultura, etc. Sim. Mas qualquer forma de humilhar os outros é errada. Qualquer forma de humilhar os outros é antiética. Porque você não pode usar nem a beleza física, nem a riqueza, nem a cultura, nem falar o português castiço, o português com misóclise, tudo mais. Você não pode usar nada disso para esnobar o outro. Acho que isso é basicamente errado. E é interessante na questão da língua, que a gente tem visto cada vez mais trabalhos que mostram como erros de português, por exemplo, são, na verdade, provenientes, digamos, de outras culturas que foram incorporadas. Por exemplo, culturas indígenas, culturas africanas, que formam, pois, digamos, o plural de outra maneira, sem o S, por assim dizer. Então, não é um erro de português, é uma entrada de outra língua. Claro que somos de Goiás e Minas, sabemos Nossa, bem, nós né? sabemos bem disso. Agora, eu gosto muito de uma imagem, não é porque o meu filho escala pedra, montanha, mas um alpinista, ele não chega no topo da montanha sozinho. Se ele achar que ele vai sozinho, ele cai. Um tem que dar corda para o outro, um tem que pegar a via, dizer para o outro, e aí todo mundo chega. Sim. O mundo que nós estamos é o avesso, é o anti-alpinista. Não, eu vou chegar, a montanha é minha e você que se dane, que se lasque. Sim, mas por isso é muito importante na educação, desde o começo, você enfatizar cooperação e não competição. Isso, exatamente. Veja, por exemplo, tem muitos esportes, jogos que são da competição. Eu acho que o futebol é interessante porque, apesar de ser competição entre dois times, duas equipes, dentro de cada time você precisa de uma cooperação. E se a coisa for bem conduzida, o jogador tem, às vezes, que abrir mão de ele marcar o gol e passar para o parceiro que está mais bem colocado. Isso é uma lição importante. E a gente deveria mostrar mais isso, enfatizar mais isso. Quer dizer, quando eles jogam bola, deveria ter treinador dos pivetes, dos pirralhos, deveria chegar e dizer, olha, vocês vejam que vocês deram certo porque fulano passou a bola para Beltrano. Ou deu errado porque fulano quis fazer o jogo, fazer o gol e perdeu. Acho que se a gente pega esses exemplos bem concretos, a educação é muito pelo exemplo. Rousseau sabia disso. É exatamente isso. Imagina, né? O gari, esse exemplo eu falo muito com meus alunos, que é uma figura muito importante na sociedade. Né? Onde houve greve de garis, o caos, teve uma em Roma, muito em Nápoles. Se o chofer do caminhão resolver deixar aquela rapaziada para trás, vira um caos. O chofer do caminhão tem que ter a paciência deles pegarem, colocarem lá e falar, pode ir. Porque se um resolver, não, vocês ficam por aí, eu vou jogar tudo para cima, acabou. As duas palavras que o Renato falou, que eu ressaltaria. Nós vivemos num mundo, o capitalismo insiste nisso e aposta nisso, da competição o tempo inteiro, 24 horas, quando o mundo pode ser melhor pela cooperação, pela colaboração.
Quando eu fui diretor da CAPES, uma questão muito específica, né? A CAPES faz avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, como você sabe, mas talvez nossos espectadores não saibam todos. E essa avaliação é hierárquica, ela estabelece notas, é um termômetro. Mas não é um fim em si, a avaliação. E há uma coisa importante, que é que as notas mais altas, 6 e 7, no período que eu estava lá, a gente mudou para se só dar as notas mais altas para cursos que cooperam com os cursos mais fracos. Então, um curso mais alto, por hipótese. Suponha um curso nota 7 aqui de São Paulo, maravilhoso, que recebe dinheiro da FAPESP, que traz os melhores nomes do mundo, etc. E aí não deixa ninguém de outros cursos virem assistir as palestras, etc. Ele não vai chegar a 6 ou 7. Vai ficar limitado porque ele é um curso que está competindo, apenas não está cooperando. Ótimo. E nós fizemos isso e estabelecemos um índice de solidariedade como um fator importante para chegar às notas mais altas. E eu estou vendo a universidade se mover, né, em direção, não sei se continua sendo resquícios do tempo que você esteve no Ministério, se é da SBPC, mas, por exemplo, a PUC tem feito parcerias com universidades do Amazonas. Isso. É isso, o DINTER, o MINTER, que são doutorado e mestrado fora de sede, eles visam justamente a isso. Porque você não consegue, talvez, pegar alguém do interior do país, do sertão, por assim dizer, fazer todo mundo vir fazer doutorado no Centro-Sul. Então, nesse sentido, é melhor você fazer lá. Então, e você forma mais gente, etc. Exato. É claro que tudo isso tem que ser revisto o tempo todo, viu, Ana? Porque a avaliação tem que seguir a qualidade, não pode impor a qualidade, porque você tem que deixar a qualidade aparecer e aí tentar entendê-la e seguir, que é outro ponto muito importante de quem avalia. Mas é um termômetro, você tem que ter termômetros. Verdade. Nós estamos caminhando para a última parte do nosso podcast e agora nós vamos pegar uma vereda diferente, vamos falar mais da memória pessoal, mais da pessoa, né? Do Renato Giannini. Renato, assim, você conseguiria destacar um ato que você teve, recente ou não, de covardia, que você disse, não, eu deveria ter tido mais coragem. Um ato de covardia e um ato de coragem também, que você acha que foi ousado. Você conseguiria destacar isso? Falar da covardia da gente sempre é difícil, porque a gente esquece um pouco ou reprime as memórias. Mas eu acho que eu fui um menino, um adolescente muito medroso, sabe? Tinha medo de desagradar as pessoas. Eu cresci muito querendo agradar as pessoas, talvez até questão em relação aos pais, à mãe, assim, de querer ser o filho querido, estudar por conta disso. Se bem que eu sempre gostei muito de ler. Na verdade, eu nunca fui muito de estudar, viu, Ana? Eu estudar para prova, estudar para dar aula, não. Eu gosto de ler e conhecendo isso... Continuamente. Mas, assim, eu acho que tive vários gestos, assim, que eu tinha medo de falar alguma coisa. Agora, houve um episódio na minha vida que foi curioso, faz já tempo, em que eu acabei brigando com um dos nomes mais importantes da área, que eu não vou mencionar, da área de filosofia, e totalmente sem querer, totalmente sem ter noção disso. Isso foi fabuloso, porque eu fui muito hostilizado por ele, pelos dependentes dele, e isso me forçou a ser corajoso, sabe? A coragem, às vezes, é algo que não é uma coisa que você encontra, é algo que te acontece. Você faz uma coisa que, sem ter noção das consequências dela, e depois você percebe que você não tem recuo de onde você está, sabe? E aí você tem que assumir esse papel. Isso foi muito bom. Isso me permitiu, sobretudo no tocante às ideias, não ter medo de defender minhas ideias, sabe? Você chora ainda? Às vezes, sim. Agora, qual motivo você chora? Na verdade, eu tenho até um pouco de vergonha de dizer que eu choro sobretudo por literatura e por ficção. É mais difícil eu chorar... Você lembra um último choro seu em relação a isso? Você lembra algum episódio? Eu estava vendo uma série de TV ontem, não lembro exatamente... Sim, foi muito bonito. É um dorama. Um dorama que se chama Pousando no Amor. Que a minha namorada adora, então ela está me fazendo ver. E aí é um momento em que a moça coreana do Sul, que está apaixonada pelo rapaz coreano do Norte, etc. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. Você muito viu? Boa, então, muito boa. Aí eu nunca assisti um dorama. Ela percebe
ela pergunta para ele: você conhece essa música? Eu sabia que ele é pianista. E ele fala: mas fui eu que compus essa música. E eu toquei uma única vez, na beira de um lago, na Suíça. E ela viu. E eles não sabiam que já tinham se visto. E a música ele compôs pela morte do irmão. Então, uma coisa muito forte que me fez lembrar um episódio do Messiaen, do músico, do compositor francês, que foi preso pelos nazistas, levado a um campo de concentração. E passam-se as décadas. Um dia, um pianista, que não tem nada a ver com isso, vai para a Polônia com o prêmio Chopin e aluga uma casa, aluga um apartamento e que tem um piano e está tocando. E, de repente, o dono do apartamento bate na porta, assim, desesperado, e fala: o que você está tocando? Porque essa música eu ouvi há 40 anos no campo de concentração nazista. E não é possível que você conheça, porque deve ter sido morto o compositor. Tudo. Era a composição do Messiaen, que estreou no campo de concentração. Olha. Então, imagina que coisa. É muito forte, né? Uma música, o Concerto para o Fim dos Tempos, que estreia num campo de concentração nazista, que a pessoa ouve, nunca mais escuta, e 40 anos depois escuta, e aí fica sabendo que é uma grande obra de um grande compositor que ele achava que tinha morrido, que não tinha tido sequência nenhuma. Esse tipo de coisa me emociona muito. Isso, a arte, né? A arte faz chorar. E nesse sentido, nós estávamos falando no início, né, da educação como projeto de nação, da educação como meio. Então, a arte nos torna mais sensíveis, né? Mais aberto à dor do outro, né? E talvez nesse sentido possamos votar melhor, sermos pessoas melhores, né? Tem uma pequena historinha do Eduardo Galeano no livro dos Abraços para mostrar o quanto que a arte é importante. O menino, chamado Diego, também é o nome do meu filho, Diego, vai a primeira vez ver o mar com o pai. Com a mão, o menino dá a mão para o pai. Quando ele chega e vê o mar, ele aperta a mão do pai e fala: me ajuda a olhar. Ajuda a olhar. Me ajuda a olhar. Eu acho que é isso que é a vida. Me ajuda a olhar. Quando a gente vê um livro tão bacana, a gente fala: você tem que ver, não é? Você tem que ler. A gente quer Isso, partilhar. Me ajuda a É um papel do professor, que você está falando também, mas do pai. É um papel de que toda pessoa que ajuda o outro a olhar. A olhar, mesmo, né? é isso. É uma bela imagem, viu? Eu adoro. Silvia? Ele tem muitas pequenas memórias, histórias. Esse se chama A Função da Arte, está no livro dos Abraços. 4 linhas, o mini conto. É Olhar. isso. Me ajuda a olhar. É isso. Agora, quando o sujeito quer olhar só para o seu próprio umbigo, acabou a civilização. Acabou. E esse é o ato do professor, né? Aquele que não sossega. É o próprio homem que sai da caverna, que vê o diferente. É bom, você pega bem toda essa... Passa de Platão, Agostinho, ao mundo atual, né? Muito bom o teu podcast. Muito contente de estar aqui com vocês. Muito bom. Mas eu ainda tenho algumas questões aqui. Por Vamos lá. exemplo, né? O que foi mais difícil perdoar para você? Perdoar um adversário político? Perdoar um inimigo? Ou Olha, perdoar um grande amor? Olha, para mim não é difícil perdoar no seguinte sentido. Quer dizer, pessoas que falaram besteiras ou coisas ruins a meu respeito, isso não me impede depois de ler coisas delas, se gostar, até dizer que gostei, etc. Isso não é difícil para mim. Mais difícil talvez perdoar uma traição amorosa. Tem um problema sério que é o seguinte: o seu parceiro amoroso é a pessoa mais íntima de você. Se a essa pessoa você não diz as coisas mais íntimas, fica muito complicado, né? Mas não é contraditório? Vocês perdoam mais fácil uma pessoa mais distante do que uma pessoa próxima? Porque a ferida é maior, nesse sentido. Mas eu não estou fazendo disso uma regra universal como a Silvia fez. Desculpa, eu extravasei aqui a minha situação. Assim, sim. A Silvia já pegou para ela já peguei para mim. Mas, mas você colocou... Agora, claro que também, mesmo no amor, tem ocasiões que você pode perceber que um problema, que pode ser uma traição, uma decepção com outra pessoa, pode ser uma forma também de sair
da fantasia entrar na realidade. E você pode, dessa maneira, fortalecer a sua relação. Isso pode ser. Eu não passei por isso, então não posso dizer como seria isso. Essa recomposição de um amor machucado. Não passei por isso, então não sei como seria. Você tem uma frase, assim, claro que você deve ter tantas frases, mas você tem uma frase, assim, que você repete para você mesmo, sozinho, em momentos difíceis? Um pensamento, uma frase, uma máxima? Não tem, mas tem uma frase que vem para mim de vez em quando, mas não em momentos difíceis, que vem em inglês sempre. Life can be wonderful sometimes. A vida pode ser maravilhosa às vezes. Quando essa frase me vem sempre sem pensar, é sinal de que eu estou particularmente feliz. Ah, E, graças a Deus, ela não é rara de aparecer. que bom. Que bom. Que bom. Ainda Que bem bom. que você não vai no modo Woody Allen. Como eu seria feliz se eu fosse feliz. Pois é. Como eu seria feliz se eu fosse feliz. Eu Ele é acho que eu muito sou bom. mais agostiniana. Não tanto pela infelicidade, mas um pouco dessa angústia, sabe? Sabe a angústia da música do Belchior? A boa angústia. Eu estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol, sabe? Então, assim, para onde que eu vou? Tal, mas vamos segurar a bola. Bom, Renata, assim, você já escreveu sobre vários pontos da filosofia, várias áreas da filosofia, né, com foco na ética, mas se você tivesse que escrever mais uma coisa, se você tivesse que deixar um legado, o que você destaca, assim, das coisas que você já escreveu, que você já publicou? Seus filhos, seus livros, as suas aulas, as suas amizades. O que você destaca, que você gostaria que ficasse, assim, se você tivesse que... Olha, são coisas muito diferentes que você está falando. Quando a gente tem um trabalho que considera criativo, trabalho de pensar, a gente gostaria muito que esse trabalho criativo permanecesse. Como eu trabalhei com várias áreas, quer dizer, ética, política, um pouco de teoria do conhecimento, mas bem menos, sobretudo a chamada filosofia prática, ética e política, provavelmente seria por aí. Agora, quando você coloca filho no jogo, filho é imbatível, né? Porque há uma coisa em ter filho que eu presenciei muito, que é o caráter totalmente democrático disso. Quer dizer, as pessoas mais simples, mais modestas, mais pobres, são às vezes melhores mães, melhores pais. Então isso é uma coisa muito bonita. Então, dá uma descoberta. Um amigo meu me disse uma vez o seguinte, que Deus, ou quem quer que seja, foi muito generoso com quem não tem filho, porque as pessoas não sabem o que estão perdendo. Quer dizer, que ter filho é uma sensação indescritível no sentido literal da palavra. Quer dizer, você não consegue explicar, não consegue dizer para uma pessoa que não tem filho como é bom ter filho. As palavras sempre faltam nisso. É verdade. E aí a gente chega num ponto interessante, sobretudo para nós que somos pessoas do pensamento e da palavra, que é a limitação da palavra. A palavra não dá conta de tudo. Tem sentimentos que são inenarráveis. E acho que esse é um ponto importante. Então, eu não consigo responder para você o que seria mais importante disso tudo. O resíduo de Drummond. De tudo resta um pouco. Resta um pouco do teu queixo, no queixo da tua filha. Olha que maravilha. Essa é a relação do filho com o pai e com a mãe, né? De tudo resta um pouco. Eu tive recentemente uma coisa muito boa, muito pessoal, que é o seguinte. Eu consegui vender a parte que me coube da herança da minha mãe. E com isso, prontamente, eu comprei um apartamento para cada um dos meus filhos. Isso me deu uma felicidade enorme. Este ano tem sido uma das coisas que mais me deixam feliz. É isso de sentir que eu consegui preparar para a vida deles, um de 25, um de 19 anos, um lugar bom. E como mais velho já mudou faz um mês para o apartamento que eu comprei, que reformei. Então, é uma sensação de muita felicidade ver os meus meninos se encaminhando, os dois com namoros firmes, os dois com relações que têm tudo para ser muito boas, e já são muito boas, mas tem tudo para continuar. Isso dá muita felicidade, viu, Ana? Que bacana. Muito bom conhecer mais, né? É. Mas, para finalizar, uma conversa maravilhosa, né? Conversar com o Renato Giannini realmente é como abrir uma janela, assim, de esclarecimento, um refrigério para o pensamento. Que gostoso. Você também, Silvia. Obrigada. Muito obrigada. Mas, para finalizar nosso podcast, qual é a questão filosófica que ainda te inquieta, assim, que faz seus olhos brilharem?
Talvez é da felicidade, viu, Ana? Porque é uma questão importante que é muito confundida com a do prazer. Felicidade não é prazer. Felicidade é você fazer o pouco render muito, por assim dizer. É você saber aceitar as suas privações, suas limitações e ser feliz com elas, não apesar delas. E eu acho que nós estamos num período histórico em que o consumismo, por exemplo, é uma aposta muito grande no prazer, mas ele acaba fazendo as pessoas perderem de vista a noção de que a felicidade é modesta, mas é preciosa. Sabe? Acho que talvez isso. É. Não sei se... Não, isso concordo inteiramente com o Renato, porque o prazer, ele é momentâneo. Me lembro de Epicuro. Epicuro diz, no Tetrafármaco, você deve satisfazer o prazer. A vida feliz é a satisfação do prazer. Opa, qual o prazer? Aqueles que são naturais e necessários, porque alguns prazeres não são nem naturais, nem necessários, e outros nascem da nossa vã opinião. Epicuro, 2 milênios para trás, já sabia. O Epicuro está super na moda, né? Com os líderes aí, os empresários. Pois é, mas aí eles não entendem, né? Porque Epicuro diz, olha, não é beber a maior quantidade de vinho, é beber o vinho ali com moderação. Sim, sim. Não é? Existe muito erro no que se entende por epicurismo. Ah, sim, visualmente. claro. Muito erro. Por que vocês acham que ele cresceu tanto nessa onda aí de empresários, Não, líderes, essa coisa aí toda? É um pouco da vida, vamos dizer assim, formulazinha fácil, como se a vida fosse fórmula, enquanto que a vida tem que ser problematizada. Eu gosto muito da questão da palavra problema. Problema é o que nos faz parar. Lá na Idade Média, os assaltantes ficavam à espreita dos passantes jogando pedra para fazer parar. Hoje é fuzil. A pedra é o problema, é o que me faz parar. Aí tem gente que fala, nossa, eu estou cheio de problema. Tá mesmo? Você está mesmo cheio de problema? Qual será? O que te faz parar? A felicidade. O que é felicidade? Por que tem tanta infelicidade, não é não, Renato? Por que está um nível de adoecimento terrível, desde as crianças, todas com problemas, adoecimento, infelicidade, depressão? Por que será? Eu acho que essencialmente a desigualdade. Essa sociedade que a gente está, esse momento capitalista desenfreado, neoliberal, etc., faz a competição ficar muito aguda e, por isso, a comparação das pessoas entre si, que vários filósofos, Rousseau é o meu mais conhecido, mas tem muitos outros, vários filósofos colocaram a comparação como um fator de profunda infelicidade. Mudando totalmente de referência, o Flávio Gicovati, que foi muito meu amigo, foi uma das primeiras pessoas a dizer que as redes sociais causam muita infelicidade. Porque você posta no Facebook, no Instagram, onde seja, as suas férias maravilhosas, e as pessoas que não têm férias assim. Você acha que elas ficam felizes de ver que você está tendo lugares maravilhosos, está com as pessoas mais atraentes, com o consumo mais vantajoso, etc.? Então, é complicado. E isso é uma coisa bem atual, né? Eu me lembro quando criança e as pessoas com as quais eu convivia, não tinha essa coisa de viajar tanto, viajar para fora do país. Nós passávamos férias na casa da avó, na casa da tia, na fazenda, pelo menos. Não, o pior é quando a pessoa diz, eu já fiz a Europa, agora eu vou fazer o leste europeu. Gente, vai fazer o quê, meu filho? Vai fazer como o Bauman ensina, vai ser peregrino. Porque o turista acha que vê 5 capitais em 6 noites. E o peregrino, ele vai parando, ele se perde. Vai no Louvre e os 10 segundos de Mona Lisa faz um selfie e tá visto. É isso. Então, assim, tem uma inversão. Sabe quando trocou o fusível? Não é? E isso é muito perigoso, que vai curto-circuitar e aí não sobra para ninguém. Beleza, gente. Muito fantástico bom. Conversar conduziu com você. Super bem a nossa obrigada. conversa. Grande prazer estar com você. Eu adorei conversar com o Renato. Muito obrigada, gente. Estou felizona. Professor que eu sempre admiro sempre. Continua. E já vou deixar aqui o convite para o nosso próximo episódio que nós vamos gravar com o seu amigo que você disse que conhece, o Edivardo Madureira, que foi nosso reitor.
da UFG e atual vereador em Goiânia. E muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, Silvia. Obrigada pela participação, obrigada pelas suas contribuições na filosofia, na política. Obrigada. Obrigado, querida. Na docência. Na docência. Na docência, na educação, né? Isso. Que nos ensina tanto.